Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. O Senhor tem nos abençoado com as suas misericórdias que se renova a cada manhã. Hoje, sexta-feira, né? Estamos aqui no extremo sul do Brasil, na cidade de Rio Grande, onde começou o avivamento, onde começou o primeiro grande derramar do Espírito Santo de Deus no Brasil. Então vamos orar em nome de Jesus. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração, Jesus Cristo, o de Nazaré. Senhor, nós te pedimos, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, por toda atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e apaga todas as nossas transgressões. Lava-nos com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor dê ordem aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, os nossos bens, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, toda a nação brasileira. Senhor, que os teus arcanjos estejam guardando e livrando de todo mal aqueles que estão internados nos hospitais, muitos estão com Covid em UTIs, outros que estão nesse momento nas maternidades, vão nascer ou já estão nascendo. Senhor, nós te pedimos e consagramos a todos a Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que os teus arcanjos e anjos, Senhor, sitiem todo o Brasil, toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito e aviva a tua noiva, Senhor. Oh, Senhor, aonde tiver, Senhor, um homem, uma mulher, Senhor, aqueles que estão clamando por ti, uma criança, Senhor, aqueles que estão olhando para as estrelas, talvez nesse momento e pensando: será que somos sozinhos? O que será que existe naquele ponto luminoso lá da parte que nós conseguimos ver no nosso céu? Senhor, tu conheces e chama cada uma das estrelas pelo nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, guarda a tua noiva, Senhor, nos quatro cantos do planeta Terra. Senhor, te revela, tu tens se revelado, Senhor, a muitos. Revela os dias que restam aqui neste planeta, Senhor. Os dias que nos restam, Senhor. Porque a contagem dos nossos anos estão, Senhor, na palma da tua mão. Então, Senhor, que esse tempo de vida aqui neste planeta seja para louvor do teu nome, Senhor, para que nós possamos engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja, bendito seja o seu nome. Amém, amados? Agora você que está na sua casa, ora, apresenta ao Senhor as tuas petições, as tuas, como se diz, as suas necessidades, né? Os seus sonhos, as tuas dificuldades, em nome de Jesus. Ô Senhor, nós te convidamos, entra, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Declaramos que tu és, Senhor, a pessoa, o nosso convidado de honra na nossa casa. Toma teu lugar de honra na nossa mesa, Senhor, na nossa sala, no nosso coração. Passamos o controle, o domínio, o governo e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E queremos lembrar que hoje é um dia de ceia. Então, queridos, ainda dá tempo para você lá, enquanto vamos louvar ao Senhor, de pegar o seu suco de uva, o seu pão, para nós ministrarmos, partilharmos do pão em unidade. Amém, queridos? Glorioso é o Senhor. Não é verdade, amados? Bom, é muito interessante, muito gratificante e muito emocionante quando a gente está na cidade de Rio Grande. Porque cada rua que a gente passa, a gente lê uma placa, né?
Fomos ao centro hoje com meu filho e lá estávamos na rua do Canalete, né? Aí daqui a pouco estávamos na frente da igreja Batista do Canalete, que é onde a igreja que foi incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus, não? E aí a gente olha cada placa e tu vê, eu penso, Senhor, isso isso está aqui ainda, né? Então, Senhor, que sopra o sopro de vida extraordinário do Teu Santo Espírito e acende as brasas, né? Incendeia aquelas brasas, se ainda que tenha muita, como se diz, cinza, né? Mas se tiver uma brasinha, ela vai incendiar e ela vai pegar fogo nas outras madeiras que estão secas, em todo aquele que tem fome e sede do derramar do Espírito Santo, queridos. Porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a teologia não resolve, né? É um tempo que a ideologia não resolve, não tem respostas. É um tempo que todo conhecimento natural humano, ele é uma incógnita, né? É um ponto de interrogação e nós dependemos e necessitamos da sabedoria do alto, que é a sabedoria do Senhor, é o derramar do Espírito Santo de Deus. É diferente, amados, porque é uma sabedoria com vida. É muito diferente do que a sabedoria de apenas estudar, ler, decorar a Bíblia, né? Não, é uma sabedoria viva, que ela se faz viva todos os dias e a coisa mais extraordinária é que nos momentos mais difíceis da história da humanidade, a sabedoria de Deus se faz presente, se faz viva e como se diz, ela é o barco no meio da tempestade, ela é a corda quando se está afundando, né? Ela é a âncora que te puxa. E a sabedoria de Deus, ela é extraordinária, queridos. E o Espírito Santo de Deus vivifica tudo. A palavra do Senhor, simplesmente como palavra, é como se fosse apenas um livro histórico. Mas a palavra do Senhor, né, revelada através do Espírito Santo de Deus, ela é viva. Ela é viva. E aquilo que é vivo não é morto. E ela é viva e ela anda, ela age, tanto ela age aqui na cidade de Rio Grande, aqui no nosso meio familiar, como ela é viva em São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, nos 4 cantos do Brasil e nos 4 cantos do planeta Terra, amados. E que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles irmãos que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Estava recebendo o e-mail de pessoas que conheceram o canal, o testemunho do pastor João há muito pouco tempo. Mas a diferença, o diferencial, o divisor de água nas suas vidas é algo extraordinário. É extraordinário. Por quê? Por que é extraordinário? Porque é vivo. É um testemunho vivo, é um testemunho vivificado sempre. Tu pode ouvir muitas vezes, eu não sei quantas vezes eu já ouvi, mas eu nunca me esqueci a experiência extraordinária e sobrenatural que eu tive quando ouvi pela primeira vez. Pessoalmente, ouvi o pastor João Carlos, eu sempre conto essa história, né? Que eu precisava conhecer aquele homem que esteve com Jesus. Você não gostaria, mas de conhecer alguém que esteve com Jesus, que foi ensinado no pregar a palavra por Jesus. É extraordinário isso, né? E nós tivemos o privilégio e a bênção de Deus. Hoje eu estou aqui na casa do meu filho, aqui em Rio Grande, inclusive o pastor João fez o casamento dele, né? E a própria história do casamento, tudo foi um testemunho extraordinário, porque ele chegou na sexta-feira, né? Sexta-feira de tardezinha, a meio da tarde, início da tarde, acho que era meia-tarde.
E ali já, até a cidade, né? Já foi um culto no carro. Depois foi pro hotel, deixou as malas, voltou lá para tomar um café e continuava. Então o casamento de vocês foi muito especial porque era um culto, era um retiro, né? É um retiro. As pessoas que estavam ali, que estavam no hotel pro casamento, foi algo muito. O hotel pessoal parava para ouvir, né? Para Sim, espiar. Pra... sim. Então assim foi muito, muito extraordinário, né? Que foi lá no interior da cidade, no interior daqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Caibaté, e depois o casamento foi na cidade de Santo Ângelo, né? Na casa, nas terras da casa da família da minha nora. Então foi algo muito extraordinário. E pensar que ele andou por mais de 77, 70 países no mundo pregando o Evangelho de Cristo, em lugares onde até era proibido pregar, mas o Senhor abria as portas, né? E esteve lá no meio da Amazônia, lá na fronteira do Brasil, não me lembro se era com a Bolívia, com a Colômbia, não lembro agora, pregando no meio das tribos dos índios ticunas, né? Da mesma forma que eu estava lá nos Estados Unidos, ele estava lá no interior, no Nordeste, ele estava lá no meio do Rio Grande do Sul, andando como se diz, andando no meio do barro, andando de canoa ou andando de avião, né? Então, queridos, isso é algo muito, realmente muito tremendo. E essa era a sede que nós tínhamos. Porque a gente lê a Bíblia e fica apaixonado, meu Deus, mas olha, olha o que os discípulos faziam em nome do Senhor, né? Enquanto andavam com Jesus, naqueles 3 anos, dos 30 anos aos 33 anos e 6 meses, foi o tempo que os discípulos, os apóstolos que Jesus escolheu, andavam junto com ele. Andavam junto com ele. E hoje, amados, Jesus é vivo, ele é vivo. E a obra da cruz, todos os benefícios da obra da cruz estão aqui, amados. E ainda diz o seguinte, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, realizaríamos aquilo que Jesus fez e muito mais ainda. Então eu sempre penso o que seria, o que eu poderia orar e pedir que seria muito mais. O que seria a coisa mais extraordinária de acontecer na tua vida, na tua família? A coisa assim, mais extraordinária, a coisa mais impressionante, além conversões. Mas aquele lá, não, só se o cometa Halley passar 3 vezes. A Valtinete e a Valéria falaram que elas foram uma dessas pessoas renovadas através do testemunho do vovô. Glória a Deus mesmo, porque é impossível. Se tu tem fome e sede de conhecer Jesus, é impossível você ficar assim, ó. É impossível. Então, amados, é algo extraordinário. E sempre é muito emocionante quando eu venho aqui na cidade de Rio Grande, porque é como se eu leio as placas e fico ouvindo ele falar os testemunhos. A Praça Tamandaré, onde ele orou pequenininho, ele era criança, cada vez que a mãe dele vinha ao centro da cidade de Rio Grande, eles passavam naquela praça. E ele andava de balanço e gostava, e pensou como são felizes as crianças que moram aqui perto dessa praça. E a sua mãe disse, olha, Jesus ouve as crianças, ora. E ele orou. E ele disse, Senhor, como eu queria a 50 metros para a mãe poder cuidar, né? E ele poder brincar. E Deus abençoou o seu pai, né? Que ganhar uma casa a 50 metros daquela praça. Glória a Deus. Né? Eu fiquei com vontade depois, se der, não sei se vai ser possível, da gente passar por lá e olhar onde que é a praça. Sabe, tirar foto da praça, a casa, eu não me lembro o número da casa agora, mas a gente consegue olhar ali nos livros para saber. Amados, o pastor João Carlos foi, como se diz, foi um discípulo, ele foi discipulado por Jesus. Porque enquanto ele estava aqui, ele era um pregador, como ele mesmo disse, né?
Ele era um pregador, pregava a palavra, fazia a obra do Senhor, era um dizimista, era ofertante. Ele, como ele sempre disse, tudo que ele ganhava, ele ofertava, ele abençoava, com um coração abençoador, né? Mas a diferença daquele tempo que ele esteve morto aqui na terra, mas esteve com Jesus, esteve lá com o Senhor, foi o tempo onde ele foi discipulado por Jesus. Discipulado por Jesus. Eu lembro quando o pastor João dizia que Jesus dizia assim para ele: João, 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 tu e os teus colegas. Aí ele fazia assim e aparecia naquele telão gigante a Bíblia viva, né? As coisas que aconteceram na época, ele enxergava, via. Então, amados, é muito extraordinário. Então, eu quero dizer para vocês assim, ó, quantas pessoas têm fome e sede de viver algo daquilo que nós temos ouvido, e creio que muito mais ainda. Eu tenho sede. Quem tem sede e fome disso? Amém. Quem crê nisso? Porque não adianta apenas dizer, houve naquela época, com aquele irmão, com aquele lá, os discípulos. Não, é hoje. Hoje, que tipo de manifestação sobrenatural que necessita na tua família, que necessita Deus fazer para alcançar os teus familiares, para alcançar até o teu coração. Porque tem muitos cristãos que se dizem cristãos dentro da igreja doentes, com doentes mentais na mente, não que estão com alguma outra, como a gente costuma falar com os doentes mentais, não, a mente doente, uma mente viciada em problemas, viciada em coisas ruins, né? Quantos corações, quantas almas que ainda não foi permitido que a palavra do Senhor entrasse e curasse todos os sentimentos, curasse, quebrasse aquelas fortalezas que estão nos corações. Amados, hoje à tarde conversava com meu filho como é difícil quando a gente não tem Jesus e a gente sofre decepção, a gente sofre, a gente é enganado no mundo, a gente é passado para trás, a gente é roubado, a gente não tem quem nos abone. A criança, um filho, necessita que o pai, a sua mãe, os abone, porque a disciplina, ela é necessária, extremamente necessária, os limites são extremamente necessários, mas o abono que um pai e uma mãe dão para um filho é algo muito extraordinário. Amados, hoje em dia a gente vê muitas famílias dando tablet, dando celular, dando notebook para crianças, para distrair elas. Criança, filhos, a gente tem que investir tempo, muito tempo, e não qualquer tempo, tempo de qualidade. Porque quando essas coisas não acontecem, e mesmo com toda a dificuldade, com todo esse conhecimento, muitas vezes o inimigo planta sujeirinha no coração, planta mágoa, providencia para que os filhos sejam feridos. Por que o inimigo faz isso lá na infância, desde cedo? Por quê? Para que lá na frente venha, porque aquela criança vai ter uma família. Então, plantando coisas ruins no coração das crianças, ele vai ter um domínio, vamos dizer assim, vai fazer um grande estrago numa família, que aquela criança vai crescer, vai ser um adolescente, depois vai ser um jovem, depois vai se casar, vai ter filhos e vai reproduzir a mesma amargura, a mesma tristeza, o mesmo desânimo. Então, amados, mas com Jesus nós temos que deixar ele entrar. Eu sou a pessoa que mais sei não. Eu posso dizer que eu sei bastante. O que é não ser, como se diz, não ser abonado por um pai ou por uma mãe. E eu olhava, mas eu fico pensando assim, só Deus mesmo, né? Porque era um trenzinho de gente. E olhava assim, pensava, quando dizia para mim, o que tu tá olhando? Isso aí não é para ti. Eu olhava assim para a pessoa e pensava, né?
Porque uma época eu dizia, quem disse que não é para mim, né? Daí apanhava, então daí eu fiquei mais esperta. Porque o meu pensamento era meu, podia pensar o que eu quisesse. Eu pensava, quem disse que não é para mim? Pois eu vou aprender tudo, e tudo que vai precisar que eu te ensine. E aí ensinava os meus filhos desde pequenininhos, tudo que eles precisavam saber. Para quê? Para não pedir nada para ninguém. Mas que aquilo que eles sabiam, eles podiam abençoar os outros, mas que eles não precisavam. Ou, claro, sem Jesus, amados, sem Jesus, sem família, porque o grupo familiar, amados, querendo ou não querendo, por pior que seja o pai, a mãe, a família, é a tua família. O sangue corre na veia de todos e é o mesmo sangue. Então, quando um está necessitando de socorro, tu passa por cima da briga, tu passa por cima de tudo e vai lá e se junta, não é verdade? Não é assim? Eu sempre digo assim, ó, às vezes as pessoas passam anos sem se ver, não se visitam, principalmente pessoas mais de idade. Fica dificuldade, é longe, aí morreu. Gasto daí, aí tem que gastar para poder ver quando já não importa mais. Então eu sempre digo, amados, tire tempo de qualidade com a sua família, com os seus irmãos, né? E porque depois que morreu, morreu. A nossa escolha para onde nós vamos passar a eternidade é agora, não é amanhã, é hoje, né? Então, porque o dia de amanhã Deus pertence, nós não sabemos o que pode acontecer, não é verdade? Mas então a nossa escolha é sempre hoje. Não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje. E não esqueça, amados, tem uma coisa assim que é muito forte. O meu passado, todas as coisas ruins, as coisas que eu passei, eu vou dizer que boa parte delas eu nem sentia, não sentia porque eu não vivia aquilo. Eu não botava aquela situação no meu coração. Eu sempre olhava para aquilo e pensava, não é assim que se faz. Quando eu crescer, eu vou mostrar como é que se faz. E ficava imaginando, ficava ali, ó, trabalhando na minha mente de como é que eu iria fazer. E eu pensava assim, puxa, eu sempre queria uma oportunidade de poder mostrar o meu carinho, o que eu poderia fazer. E eu sempre me lembro muito da última família que eu morei, porque para quem não sabe, eu não morei com os meus pais desde o meu nascimento. Eu morei com 9 famílias, uma vez a gente conseguiu contar. Os nomes não sei, eu só olhava assim, ó, para quem que diziam para mim, esse aqui vai ser teu pai, essa aqui vai ser tua mãe. Eu só olhava para ver quem era o pai, quem era a mãe, porque daqui a pouco ia trocar, então não tinha problema nenhum, né? Então eu já me acostumava com aquilo. Não, o que o inimigo estava providenciando nisso? Não ter laços, não ter, como se diz, não fixar raízes, porque realmente em alguns lugares eu não queria ir embora. Né? Eu me lembro que a penúltimo lugar que eu fiquei antes de vir para a cidade de São Leopoldo era numa família, toda a família, todos eles tinham dinheiro, tinha estrutura adequada, tinham tudo adequado. Tinha uma mesa farta, tinha avô, tinha avó, tinha tios, tinha tia, tinha tudo, toda a estrutura. Tudo que uma criança necessita para crescer bem, né? Então lá eu sentia. Eu me lembro que daí eu ia para um lugar, não dava certo, eu voltava para aquele lugar. E cada vez que eu voltava, as filhas da família onde eu moro faziam uma festa, que eu tinha voltado. Que não tinha dado certo, eu tinha voltado, né? Só que para minha alegria, não durou muito. Até um dia, com 6 anos de idade, eu vim para a cidade de São Leopoldo. Aí, só fiquei 2 meses, imagina só 2 meses, né? Do dia que eu fiz aniversário, dia 8 de março de 1900 e não sei quanto, de manhã eu morava em Lajeado, ao meio-dia eu já estava morando em São Leopoldo. E 2 meses depois dali, eu já estava morando com outra família, com outra realidade, daí saí de uma família, vamos dizer assim, com estrutura muito boa, uma família rica, para uma outra família de estrutura média, mas também no mesmo padrão, para uma família de muita pobreza. Então, andar de carro, andar a
pé, andar de tamanco, andar de qualquer coisa, né? É como se isso fizesse parte do meu treinamento, né? É muito engraçado isso, quando eu fico pensando, meu Deus, do meu treinamento. Muito boa. Deus é Deus e Ele sabe, amados. Olha, para muitas pessoas dizem assim, nossa, depois que eu me converti, eu pensei que isso tudo ia ficar numa boa, que ficou um caos, a minha vida ficou um caos, uma guerra aí. Por quê? Porque todos os cheques predatados, todas as procurações, tudo que nós demos para o inimigo, ele apresenta tudo no mesmo dia e começa uma dívida em cima da outra. E cobra justo também, né? E a gente fica lá, oi, oi. Então, confesse todos os seus pecados, se volte de todos os seus maus caminhos e mude e lute. Porque o tempo de conversão, após conversão, é um tempo de conhecimento da palavra de Deus e um tempo de lutar. Porque aquele que tinha domínio na tua vida, desde antes de tu nascer, porque às vezes é geracional, como diz a palavra, visitarei. Ó, tá passando a locomotiva, daqui a pouco ela vai fazer bi. Glória a Deus, né? O porto é aqui pertinho, né? Então, queridos, é muito tremendo isso, porque o Senhor, a nossa vida, ela é trabalhada. Assim como o inimigo trabalha para o mal, porque está escrito na Bíblia que visitarei a iniquidade. O que é iniquidade? Os pecados dos pais, dos avós, etc. Nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Aí um dia fazendo a conta eu descobri que eu era a quarta geração do lado do meu pai e quarta geração do lado da minha mãe. Bom, né? Fez um boom. Talvez você também seja assim. Mas está escrito uma coisa mais maravilhosa logo após isso. Mas abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Então significa que você aí na sua casa, a partir de você, até 1000 gerações de você à frente, se Jesus não voltar antes, serão abençoados. Os teus netos, bisnetos, trinetos e não sei quantos etc. netos vão colher a nossa plantação de hoje. Amém? Então, amados, eu era para ser a pessoa mais raivosa, mais odiosa, mais tudo mais. E eu observava e eu falava, mas eu não tinha conhecimento bíblico. Eu dizia assim, nossa, parece que o mundo, que o universo, parece que o universo quer que eu seja má, mas eu não vou ser. Não vou. Como é que se diz aqui? A gente brinca que a gente não é uma família teimosa, é uma família de convicções fortes. Eu ainda brinquei quando eu vi o meu filho mostrando lá que ele queria trocar uma porta grande do lado esquerdo para o lado direito e botar uma janela do lado direito para o lado esquerdo, né? E aí o pedreiro olhou e disse, não, mas aqui não dá, que não sei o quê. Aí eu ainda ri, né? Ele disse, vai dizer para nós que não dá? Pergunta o que aconteceu, foi lá, comprou uma serra, né? O pedreiro queria fazer, não se preocupa. Pronto. Onde é que está a porta? No lado direito. E a janela do lado esquerdo. Então, assim, vai teimar com quem tem convicções fortes e principalmente se tem Jesus e Espírito Santo. Não se teima, né? Então, eu sempre brinco isso. Então, queridos, que você possa ser também uma pessoa com fortes convicções espirituais, amém? Fortes convicções espirituais, porque eu sei, eu creio, eu vi. O Senhor nos fez, o Senhor fala, amado, o Senhor tem falado todos os dias, queridos. Todos os dias a gente coloca, né? Às vezes na oração em línguas, o que eu oro depois em português é simplesmente a interpretação da oração que eu fiz em línguas. Mas o que significa o seguinte, o Senhor tem falado.
O Senhor fala, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos seus servos, Ele fala em todos os momentos. E até, inclusive, hoje pela manhã, recebi uma mensagem do irmão que falando, né, que o Rio Grande do Sul, em pouquinhos dias, em 2, 3 dias, teve nos céus do Rio Grande do Sul 2 meteoros, e teve um muito interessante que veio daqui a pouco, e antes de entrar, eu não sei pelo que eu entendi, eu não sei se ele chegou a entrar na atmosfera e ele simplesmente recochitou, voltou. E eu fiquei me lembrando quando o pastor João Carlos Marques nos dizia que muitas vezes, quando a gente ora o Pai Nosso, Senhor, livra-nos do mal, e ele disse o seguinte: quando nós estiver do outro lado, nós vamos ver quantos meteoros vieram para bater, e o anjo do Senhor simplesmente fez assim. Eu fiquei pensando, que interessante, né? Esse meteoro interestelar, né? Voltou para o universo. Que coisa mais doida. Como o vovô falava que era na Nova Jerusalém. Coisa muito impressionante, amados. Então, queridos, é algo assim, o sobrenatural de Deus, viver, dizer, Senhor, está escrito aqui. Se está escrito, faz na minha vida. Faz na minha vida. Agora, Deus não pode fazer, amados, quando tu fica assim, não, eu sei que Deus fez. Não, Ele faz lá no irmão fulano, no pastor Beltrano. Não, mas não. Ele faz. Por que ele faz? Porque quando ele disse, está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado? Está, acabou. É algo, amados, que você tem de direito e só não recebe se você não tomar posse. Agora, para isso, não adianta eu estar aqui, ter ganhado a Bíblia do pastor João Carlos Marques, que ele viajou por mais de 70 países, que ele pregou com revelações, se ela ficar fechada. Não adianta nada mais. Eu preciso abrir. Eu preciso abrir. Eu preciso ler. Eu preciso invocar o Espírito Santo e dizer, coloca em prática. Eu preciso colocar em prática aquilo que aquilo que está escrito aqui. E dizer, Senhor, está escrito, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que essa verdade venha se estabelecer na nossa vida, que venha se estabelecer no nosso meio, na minha família, nos meus irmãos. Amém, queridos? Então, eu preciso abrir, e eu preciso ler, e eu preciso praticar. Se eu não praticar, amado, é como tu tá com fome e fazer a comida mais maravilhosa que você goste, colocar na frente. Ou tirar uma foto e você ficar só olhando para ela. Não, você não sente o cheiro, você não sente o sabor e você vai continuar com fome. Talvez você sinta o cheiro, mas o cheiro não vai te alimentar. O cheiro das águas, amadas, Não sacia a sede. ela não sacia a sede. Amém? Então, é tempo, e nós estamos falando, o Senhor tem batido nessa palavra, é tempo de abrir o coração, é tempo de não justificar, parar e dizer, Senhor, olha só, eu tenho observado, Senhor, que determinada atitude me causa um desconforto no meu coração, me dá uma irritação, me dá uma raiva, me dá uma coisa assim que eu não sei explicar. Eu vou contar uma coisa bem simples para vocês. Se tu fosse me visitar e tu dissesse assim para mim, olha, eu vou chegar às 15 horas, eu tô na tua casa. Ah, muito bem. 2 para as 15, começar a me dar uma agonia. Vamos dizer 14h58, 14h59, dá uma agonia, um horror. Às 15 horas, às 15h01,
às 15h02, eu me lembro que quando chegava, que deu 15 minutos, eu saía de casa. Mas eu nunca sabia por que eu tinha aquela coisa. Um dia, conversando assim, jogando conversa fora, e eu não lembro o que foi que a gente falou. Eu disse assim, não, eu não espero. Se tu diz que não sei o que, tu tem que cumprir, porque no máximo que eu dou é 15 minutos, 10 minutos. Se tu ir em 15 minutos depois, eu já saí de casa. Eu disse assim, não, já fiquei minha vida inteira ficando esperando quem não ficou de vir. Opa! Amados, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente pode, às vezes, dizer assim, desculpa que eu falei isso, não sei por que eu falei isso. Se tá falando, sonda, porque tem algo lá dentro. E eu assim, fiquei esperando quem não ficou de vir, eu fiquei pensando, quem que eu espero que não ficou de vir? Eu me lembrei que aos 4 anos e meio, se eu não me engano, eu não lembro direito, é 4 anos e meio mais ou menos, a minha mãe de verdade, que eu nunca morei com ela, de repente fui morar um breve tempo, ela disse para mim na frente de uma loja, espera aqui que eu vou tomar uma injeção e eu já volto. Aí ela foi com meus 2 irmãos e eu fiquei esperando. Eu não sei quanto tempo demorou aquela espera. Eu só sei dizer que a próxima lembrança que eu tenho, eu tinha sido recolhida e estava na polícia. E aí depois eu fui para aquela casa, aquela família que eu gostava, era uma família bem sucedida financeiramente, né? Que tinha toda uma estrutura, que eu falei antes. Aí eu descobri a razão pela qual eu detestava esperar. Era isso. Havia o quê? Uma ferida. Mas olha só, que tipo de ferida? Não era só o fato de de ficar esperando quem não voltou, quem não veio, mas era uma outra coisa também. Por que a minha mãe não me levou junto? Por que eu fiquei ali? Não, eu fiquei ali abandonada estrategicamente. O motivo, não sei, né? Mas ela levou os meus irmãos e me deixou ali. E eu, uma criança de 4 anos e pouco, fiquei ali não sei quanto tempo. Eu não me lembro da espera, eu só me lembro de me sentar na porta da loja, olhar aquelas coisas ali, olhar para o céu, e a próxima lembrança eu estou na polícia. Então, e aí, o que era isso? Eu entendi isso. E o que acontecia? Por causa dessa ferida, por causa dessa dor, que estava lá, ó, escondidinha. Eu muitas vezes perdi, por exemplo, de ter momentos agradáveis, né? Porque a agonia era como se fosse um sufoco na garganta. Era como se tivesse alguém apertando e ficasse difícil de respirar. Então, mas eu não ia ficar com uma agonia dessa de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E é interessante que daí quando eu descobri isso, Senhor, então eu sabia como orar. Em primeiro lugar, perdoando minha mãe. Segundo lugar, perdoando tudo que tivesse que perdoar, não sei quantas mil vezes. Porque às vezes a gente perdoa de boca, mas aqui tá cheinho de... Aliás, a porta da dor, a porta como é que se diz? A porta da ferida, das angústias, tá bem fechadinha. Não. Quando eu perdoo, tem que abrir. Senhor, esse abandono, essa aparente preferência da minha mãe ir com os meus irmãos e me deixar ali, que eu era menor, né? Essas coisas, amados, tudo o inimigo foi sempre botando, providenciando de tempos em tempos que isso acontecia e repetia. Porque a maldade que fizeram contigo, ela é cíclica. De tempos em tempos acontece de novo. Com outras pessoas, em cidades diferentes, em trabalho diferente, com vizinhos diferentes, numa casa diferente, mas a legalidade espiritual da maldade, daquelas coisas, elas acontecem, elas vão se repetindo. E voltando aqui que eu estava falando antes, então eu sempre queria uma oportunidade de fazer
fazer assim o que eu não recebia. E eu lembro que uma das últimas famílias que eu morei, a senhora tinha muitos problemas de saúde. Então, quando ela estava naquele momento de saúde lá, muito agoniante, aí eu cuidava dela, fazia tudo que eu podia fazer assim, bah. E ela, nessas alturas, ela se tornava uma pessoa frágil, porque fora disso, ela era uma pessoa, para mim, má, Malíssimo. né? Para mim, ela era muito má. E eu sempre digo que a última família que eu morei foi o lugar aonde eu escolhi a espécie de pessoa que eu ia ser na vida, que eu ia me tornar. Porque ali eu apoiava pra cachorro. Tudo aí eu contava onde eu morava antes, que eu andava de carro, que tinha televisão, eu apanhava. Então, o que que se faz? O que que eu fazia? Pronto, apaguei, botei na nuvem a minha memória até ali. Então, eu só contava a minha história a partir do momento que a minha mãe me deixou na frente de uma loja e daí eu não vi mais ela. Então, queridos, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Me desculpe aqueles que já ouviram várias vezes. Mas eu quero dizer o seguinte, amados: o que que tem aí? Tem um espírito de rejeição. Rejeitados. Não sei quantas vezes. Então, eu fiquei PhD em rejeição. Pronto. Fiquei doutorada em rejeição. Mas uma coisa eu aprendi: não é o que eu sabia que eu tinha um valor, não é o que as pessoas não eram as atitudes que elas faziam comigo que ia me atingir. Tinha uma ferida, tinha todas aquelas coisas, mas eu fui andando, porque amados, quando tu começa a olhar para a tua ferida, quando tu começa a olhar para isso e para aquilo, não, mas isso, não, mas aquilo, olha, é você que permite isso continuar. É você que escolhe: eu vou ser ruim tanto quanto para me vingar, ou eu vou fazer o contrário. Só, olha, eu vou contar para vocês que o fato de você fazer o contrário do que fazem contigo, para aquela pessoa que te faz mal, aquela pessoa que te desrespeita, aquela pessoa que te agride, aquela pessoa que te acusa, por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora multidão de pecados. Trocar o mal pelo bem. É trocar o mal pelo bem. Eu vou dizer uma coisa. Eu nem sei se a palavra é pagar o mal com o bem, até porque nunca pensei em estar pagando, mas eu olhava assim e pensava, tipo assim, isso aí tudo que você está fazendo, não, ó, não me faz nada, só faz aqui, mas eu vou fazer diferente. E sempre que tinha oportunidade, fazia diferente. E eu acho que isso me deixava o inimigo mais louco da vida, que daí na próxima vez a consequência que eu recebia era pior. Ao ponto de um dia eu observar que para cada coisa boa que eu fazia, eu colhia um laço bem grande, espiritualmente, da vida, né? E claro, porque não conhecia Jesus, né? Não conhecia a palavra de Deus. Porque a partir do momento, amados, que eu tive conhecimento da palavra do Senhor, mas que eu tive o conhecimento e tive a experiência de ouvir um testemunho, e a experiência que eu tive durante enquanto eu ouvia o testemunho do pastor João Carlos Barques, fez toda a diferença na minha vida. Toda. E na época eu me lembro que ele estava lá, ele estava com o livro dele, imagina, ou eu fico pensando, meu Deus, eu poderia ter lido aquele livro há muitos anos, né? E o que aconteceu? Aí eu pensei assim, bah, vou comprar um monte desses livros, vou dar para fulano, para ciclano, para beltano, e aí daqui a pouco vinha aquela vozinha assim, ai, mas tu vai te aparecer, tu vai ficar se aparecendo, se exibindo. Mas eu não tinha discernimento disso, eu devia dizer assim para o inimigo, problema teu, vou lá comprar tudo que dá. E aí quando eu fui depois comprar, não tinha mais nenhum, porque não eram muitos. Mas glória a Deus que hoje eu tenho, e tenho a autorização para fazer cópias e mandar para os irmãos, né? Ou então a gente já botou na internet, a gente só dá lá o link para as pessoas baixarem. Então, queridos, quer dizer, o que eu estou falando disso tudo? Que isso tem sido meio repetitivo nos últimos dias, nos últimos tempos, se vocês prestarem atenção. É tempo de limpar o coração. Porque se você não tiver com o coração limpo, com as próximas coisas que estão aí no mundo, que podem
ser surpreendente para o mundo, né? De ruim, você não suporta. Para te suportar, amados, teu coração tem que estar livre, limpo. Porque quando o Senhor te diz, faça isso, você, você não vai pestanejar, você não vai titubear, você não vai pensar, mas será que é Deus? Será que sou eu? Olha, se eu oro, se eu corrigir minha vida de tudo que eu tinha feito de errado, nunca mais repetir aquelas coisas. Ou se tem áreas que ainda vira e mexe, eu caio piso na casca da banana que o inimigo botou no meu caminho, peça perdão imediatamente, ore, jejue e diz, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajude. Senhor, não deixa, eu não quero, Senhor, entristecer o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo entristecido em ti, ele vai, é que nem uma planta, ela pode ser belíssima. Tu deixou de molhar ela, ela vai murchando. E aí você deixa uma semana sem água, 2, e vai até que ela seque. E depois que ela secou, não serve mais para nada mais. E o Espírito Santo, ele entristece, ele murcha. E quando ele entristece, ele sai. Então, que você não venha entristecer o Espírito Santo. Não importa o que fizeram contigo. Como que não importa? É verdade, porque você tem agora a cura. Tu tem o perdão, tu tem a cura, tu tem a palavra de fé, tu tem a palavra de esperança e tem a transformação. Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. O que é superabundar? É algo que é um copo, mas esse copo aqui está menos da metade. É um copo, uma água que vai sempre derramar, transbordar, sempre, sempre, sempre. Ela não vai parar. Jesus é uma fonte inesgotável de vida. Ele é a fonte, ele é a água viva. E hoje nós vamos participar da ceia. Que o Senhor disse, fazei isso em memória de mim todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Então Jesus está aqui, Jesus está aí na sua casa, Jesus está lá em outros países, né? Está no continente africano, está na Ásia, está na Antártica, nas Américas. Jesus está em todos os lugares dos quais ele é convidado. Então, convide o Senhor. E amados, abra mão de ser ferido, abra mão de ser ofendido, abra mão de ter sido rejeitado. Isso tudo hoje com Jesus não importa mais, porque ele é a cura. Ele é o pai dos órfãos. E ele é o pai dos órfãos e ele é aquele que cuida das viúvas. A Juliana fez uma pergunta, né? Pastora Sandelina, como faço para tirar as raízes das lembranças que hoje ainda deixam sequelas, assim como a senhora se retirou as suas de abandono? É simples, amados. Tu tem que, na realidade... Isso é para a Juliana que está respondendo. Tá, Juliana, assim, o que eu fiz? Perdoei, só que eu sempre achava que já tinha perdoado. Eu sempre dizia, não, perdoei, não sinto nada. E não sentia por quê? Porque o meu coração tinha uma camada que parecia assim que nada que fizesse, que quanto pior fizesse, nada atingia ele. Porque eu tinha um objetivo, fazer toda maldade eu vou fazer melhor. Todo mal eu vou fazer muito melhor. Toda mentira eu vou fazer muito melhor de bênção, não de mentira. Então, queridos, o que acontecia? Aí, quando eu me converti, fui fazer minha ministração lá, disseram que eu tinha que perdoar os meus irmãos pelos abusos, pelos laços, por tudo. A minha mãe pelo abandono. E eu assim, tá, mas eu já perdoei eles. Aí eu lembro que a pastora disse assim, ok, então nós só vamos tipo assim, vamos fazer aqui na presença, né, espiritualmente, naturalmente, oficialmente.
E eu nunca vou esquecer. Então tá. Ah, Senhor, eu perdoo minha mãe, meu irmão, meus. Eu olhei assim, mas só um pouquinho. Ah, eu era criança. Eles que têm que me pedir perdão. Eu pensei, aí quando aquilo saiu, vou contar para você que aquilo saiu lá de dentro. Eu era criança. E eu assim, daí a pessoa que estava comigo disse assim, mas você precisa perdoar, porque perdoar é mandamento. É mandamento. E quando tu perdoa, Jesus cura o teu coração. Quando tu perdoa tudo, e por isso que é interessante pegar um papel lá e descrever. Minha mãe fez isso, fez aquilo, me bateu, me roubaram, me maltrataram, me abusaram, tudo, escreve tudo. E aí tu pega um dia lá e diz, Senhor, eu quero liberar perdão pro fulano de tal, que fez isso, pro ciclano que fez isso, e agora em nome de Jesus, eu amarro todos esses demônios, toda essa maldade que ficou, que me ligou, porque enquanto eu não perdoo, eu tô ligada com a maldade daquela pessoa, com aquele espírito mal lá, com aquela maldade que fizeram, tu tá ligado. Por isso que ciclicamente a história se repete. E quando é que isso para? Quando eu libero perdão. Por isso que tem que dizer, ó, coisa por coisa. E aí depois de pedir, de liberar perdão por tudo, agora, Senhor, em nome de Jesus, eu recolho, eu ordeno que todo espírito maligno, que toda ferida, que toda casca, que toda infecção, que todo ódio, que toda raiva, que toda dúvida, que toda ira, que todo esse sentimento de desejo de morte, tudo vá para o abismo em nome de Jesus. E eu abençoo, dá os nomes todinho, em nome de Jesus. E eu me separo. Quando eu faço isso, é a espada do Senhor, a palavra do Senhor corta, ó, corta. Tu te separa de corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula de toda a maldade daquela pessoa. Amém? E o Senhor vem e cura o teu coração. Ou eu nunca vou esquecer que eu não sentia nada, entre aspas. Só que eu não contava a minha história. Por quê? Porque quando eu contava a minha história, é como se eu entrasse num túnel do tempo e começasse a sofrer tudo aquilo, sentia no meu corpo, sentia na minha alma, sabe? O meu espírito, toda aquela ferida, toda aquela opressão, tudo aquilo. Então, por isso eu não contava. E aí, quando eu me converti, quando eu liberei perdão para tudo isso, eu lembrava e não sentia mais nada. Hoje, eu tô aqui te contando, mas eu não sinto nada, sabe? Eu sinto paz, eu sinto a cura, eu não sinto nada. Não sinto aquela opressão, não sinto nada do que eu sentia. Por quê? Porque só continuamos a sentir quando a gente deixa raízes. A gente não perdoa tudo, a gente ainda deixa lá umas cartas, né, uns coringa para uma hora, né, poder usar, mas jogar na cara para poder usar, né? Abra a mão, não tenha isso. Isso, amados, porque o nosso coração, ele é o altar do Senhor. Não é lugar para carregar a imundícia do mundo. E o diabo gosta de fazer isso, gosta de ferir, por isso, amados, quem tem filhos pequenos, cuide dos seus filhos. Cuide, sejam de olhos, não deixe os filhos de vocês no meio de crianças pequenas, no meio de jovens, no meio de adolescentes, de meninas no meio de meninos, etc, etc. Vigiem sempre os seus filhos, porque o inimigo vai fazer de tudo para defraudá-los, para feri-los, né? E vou dizer, amados, que inclusive no meio cristão, onde deveria ser o local de maior cura, também acontece muito essas coisas, porque está cheio de gente que não é curado, que foi para a igreja, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas a minha vida continua, o meu coração só eu sei. E não é verdade. Então, eu nunca esqueço, amados, tu veio para Jesus ontem, hoje, agora, você quer invocar Jesus? Glória a Deus.
Com entendimento ou sem entendimento, todos os benefícios que estão aqui já é para ti. Aleluia. Já é, imediatamente. Porque o sangue de Jesus, amados, isso é irrevogável. Glória a Deus. É uma lei entre os universos, é irrevogável, não tem como revogar isso. Amados, eu fico só imaginando que eu sempre pensava assim, meu Deus, o que será que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Deve ter acontecido algo muito extraordinário, porque, né? Imagina, a história do mundo passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. E até os dias de hoje será até o final de tudo. Assim como o arco-íris, o Senhor disse que permitiria sempre que virem nos céus o arco colorido, né? Nós chamamos de arco-íris, é para lembrar da aliança que Deus fez com os homens. Então não importa mais. A explicação química, científica, a gente sabe. Mas o Senhor disse que sempre que vê, lembre-se da aliança que Deus fez com os homens. Amém? Glória a Deus. Quer ser participante dessa aliança? É através do nome de Jesus. É através de Jesus Cristo de Nazaré. Não é através de outra coisa, não. É só isso. É só isso. E vou dizer uma coisa para vocês. É tão bom, mas é tão bom ter o coração livre. Ter o coração livre. Sabe? Ter a alma livre. Não ter peso. E vou dizer uma coisa para vocês. Tem famílias, tem pessoas, tem mães, tem pais, tem filhas, tem filhos, né? Tem homens, tem jovens, olha, que tem um espírito de manipulação das feridas que é terrível. Olha, eu lembro que eu morava num local que a senhorinha, ela fazia o que queria com toda a família. Quando ela ia ser contrariada por alguma coisa, ela dizia assim, eu vou me matar! Eu nunca esqueço que ela ia pro banheiro, se trancava e dizia que ia se matar. Aí um dia, eu nunca vou me esquecer, que eu enfrentei ela. Por quê? Eu estava numa situação muito difícil e eu precisei ir para a casa dela com os meus filhos. Mas eu estava naquela situação por alguma condição da qual eu não me coloquei. E aí eu me lembro que eu comprava tudo. Comida, tudo, bastante, tudo. Para não faltar e para não dizer que a gente estava pegando as coisas dela, né? Aí teve um belo dia lá, eu tinha lavado as roupas, estendido. Quando eu fui entrar dentro da cozinha, da porta, ela disse assim, me deu um prato de comida e disse assim, ó, dá aí para esses teus filhos aí. Caiu naquele momento todas as fichas, né? Blam, 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 blam. Bateu tudo assim, eu disse assim, olha o que eu faço com esse prato aqui, ó. Eu não era cristã, tá? Mas esse prato deve estar fazendo a volta no planeta até hoje. E quando eu fiz isso, eu disse horrores para ela, né? Mas eu disse coisa que depois que eu disse assim, ai Deus, perdão, porque eu não vou fazer isso. Eu disse assim para ela, sabe o que eu vou fazer? Um dia, quando a senhora estiver velhinha, eu já era velha, né? A senhora precisar de um copo d'água, aí a senhora vai pedir para um dos meus filhos, eles vão lá se dar o copo d'água, eu vou tirar da mão deles, vou derramar o copo d'água. Nunca que eu ia fazer isso, mas eu disse. E eu não sentia aquilo, mas eu disse. Aí a mulher dizia, eu vou me matar. Ela falava assim, e entrou, quando ela ia entrar no banheiro, eu botei o pé. Vai não. Né? Eu lembro. A Michelle disse que ela lembra, né? Eu disse, vai não. E vou dizer uma coisa para vocês. Deus foi tão gracioso, né? E com tanta misericórdia, que o que aconteceu? Eu levei ela a Cristo antes de morrer, né? Glória a Deus. Porque aquela lá tinha um lugar. Essa foi a maior vingança. É tremendo, né? Levei ela a Cristo. Foi a maior vingança. Eu orei com ela
E eu nunca esqueço que quando eu fui orar com ela, os olhos dela se estalou, ficou assim, não mexia. E eu repreendi. E aí, além de levar ela a Cristo, ainda fiz ela conduzir ela em oração para consagrar toda a descendência dela para Jesus. E quer coisa mais maravilhosa que isso, gente? É impossível. É impossível, né? Então, isso é muito bom. Agora, ela era uma pessoa firidenta e ela manipulava todo mundo. E tem gente que faz isso, queridos. Tem gente, olha, tem mulheres que padeceram com seus pais, com outras pessoas, e aí elas se vingam nos maridos, aquilo que elas não podiam, ou vice-versa, né? E filhos que os pais não cuidaram, as mães não zelaram, ou tem uma dificuldade muito grande de cuidar. Mas olha aqui, pensa assim, eu sei o que faltou para mim. O meu filho, eu não vou deixar não. E eu nunca esqueço que eu disse para essa senhora, eu disse assim, olha, a senhora não pensa que vai fazer com os meus filhos como a senhora fez comigo. Os meus filhos têm mãe, né? Tem mãe. Você pode dizer aí, a minha família, os meus filhos têm mãe. E tem Deus como pai, tem Jesus como Senhor. Então, tá bom demais, né? E queridos, realmente, essas coisas, é decisão. Tu tem que abrir mão de ser vítima. Porque, olha, Max, quem tem pena de ti, não te ama, viu? Quem se coloca na situação de vítima, não tem sangue de Jesus que vai funcionar. Porque tu tem que abrir mão de ser vítima. Tu tem que abrir mão de ser, como se diz, de ter pena de ti. Autocomiseração. Autocomiseração, né? Ou então, às vezes eu estou aconselhando pessoas a dizer assim, não, mas isso eu já fiz. E por que não funcionou? Porque não é só fazer. Mudança de atitude. As coisas erradas eu não faço mais e a minha mente é eu que mudo. Como é que eu vou mudar a minha mente? Com a palavra. Mas nada dá certo para mim, não sei o quê. Senhor, até aqui, até agora minha vida nada dava certo, eu fazia isso, dava tudo errado, agora eu peço que tu me inspire. Senhor, se eu quero algo muito, Senhor, mas isso não é teu, não permita que essa porta se abra. Mas se for bênção, abre. Então, nunca mais perdi tempo com porta que não se abriu, porque agora a minha vida é do Senhor. Ele tem 100% de liberdade na minha vida. Então, se uma porta fechou, dou glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Mas eu orei, jejuei, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. E, amados, às vezes a gente tem que se indignar. Assim como eu fiz com aquela senhora, eu botei o pé lá na porta, não deixei ela fechar a porta do banheiro e fazer aquele escândalo que ela sempre fazia, né? Não se preocupe, viu? Ela não se matou. Ela faleceu com, eu acho que 90 e poucos anos, né? E ela tinha uma nora, que essa nora dizia assim, essa velha, dizia bem assim, essa velha é ruim. Vaso ruim não quebra. Ela dizia assim, vaso ruim não quebra, ainda vai me enterrar. E enterrou. Enterrou. A nora dela morreu de câncer super nova, né? Então, que triste isso, né? Muito triste. Então, amados, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Abre teu coração aí e vomita. Abra mão de ser vítima, abra mão de ser acusador, abra mão de ser manipulador, né? Abra mão de ser rejeitado. Eu não me importo o que tu pensar de mim, o que tu falar para mim, eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sou em Cristo, sei também quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz, né? E, aliás, eu sei do que eu sou capaz. E aquilo que eu não sou capaz, eu digo, Senhor, me ajuda. Senhor, me inspira. Por quê?
Para mim, amados, não tem retrocesso. Na minha vida não tem retrocesso, não tem olhar para trás. Pare de olhar para trás para não ficar uma estátua de pedra. Porque quando as pessoas ficam muito tempo olhando para trás, isso aqui não deu certo, isso, aquilo, não olha, pode tropeçar e cair, porque está o tempo inteiro andando olhando para trás. O passado não pode mudar o teu, não pode intervir no nosso futuro, amados. O nosso passado pode ter tido consequência e intervir no nosso presente, mas o nosso presente, mas o passado não pode intervir no nosso futuro, porque com Jesus é diferente. Eu ajo diferente, eu faço diferente, eu tenho uma outra atitude, amém? Outras atitudes. E olha, é tremenda, mas orem em família. Mas a gente nem tempo tem. Crie tempo. Crie tempo. 10 minutinhos quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, quando a gente vai tomar o café da manhã. Tire tempo, sabe? Tire tempo mesmo. E não permita que outros venham fazer, ou venham tomar posse, venham ocupar o espaço, o papel que é teu, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de irmão, o papel de irmã, o papel de pastor, o papel de pastor, o papel de marido, de mulher, tudo. Não permita que outros venham fazer isso, amém? Porque os outros não têm compromisso. Ninguém melhor do que você para cuidar do seu filho. Ninguém melhor do que você para aconselhar o seu esposo. Você é uma só carne com ele. Ninguém melhor do que a sua esposa para te aconselhar. Ela é uma só carne contigo. Sabe? Não tem. Outros podem mentir para ti, né? Outros podem te enganar porque estão querendo alguma vantagem, mas o teu marido, a tua mulher, o teu pai, a tua mãe, a tua família, não. Amém, irmãs? Então, é 21:34, né? Então eu queria, amados, lembrar disso. Não é certo as crianças passarem coisas ruins, não é certo. Mas desde que o mundo é mundo, desde que o diabo está no planeta Terra, né? A gente sabe que essas coisas, as famílias, Deus não está no centro das famílias, então muita maldade, muita coisa ruim tem acontecido. Mas com o Senhor, Ele cura. E olha, o que acontece com as memórias? Aquelas memórias ruins, elas são curadas. Então, quando elas são curadas, vamos dizer assim que vamos dizer que está aqui, tá? Vamos dizer que aqui está escrito todas as maldades, gravada lá no coração, tá? E aqui embaixo está todo o fel, está toda a amargura, toda a raiva, toda a ira, todos os sentimentos ruins no comando de um espírito maligno. E rancor, tá? Aí quando eu libero perdão para tudo isso e ele perdoa aquelas pessoas e peço para o Senhor entrar no meu coração e abro mão de ter sido vítima, abro mão de ter sido injustiçado, abro mão de tudo isso. O sangue de Jesus vem e passa e limpa e cura. A primeira coisa que faz, arranca a casca. Quando arranca a casca, eu vou dizer que dói, viu? Porque casca de ferida velha é grossa e dói. Mas quando sai, tu leva um susto do que tem lá dentro. Aí o Senhor limpa. Limpou, amados. Limpou. Tu vai ter daí, sabe o quê? Só memórias. Mas tu não sente mais nada. Porque aquele buraco, aquelas coisas que faltavam, vai sair. Porque o Espírito de Deus vai ocupar esse buraco. Onde faltava carne, vai criar carne. Né? O bálsamo de Jesus é o bálsamo de Gileade, tudo, amados, tudo, e é transformado e pronto, e você decide. Você quer continuar com ferida, quer continuar com mágoa? Para. E o inimigo gosta de trazer à memória várias coisas. Tipo assim, o teu pai, tua mãe fez uma coisa ruim, vira e mexe, tu tá lá te organizando para uma festa, um exemplo, aí vem assim, será? Será que eles vão gostar? Será que a tua mãe vai achar bom? Será? E aí tu começa a dar ouvido, não dá ouvido, de estar repreendido em nome de Jesus. Eles gostando ou não gostando, esse é o meu melhor.
Amém? Então, o meu melhor é o melhor. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Então, façam isso, mais. E o Senhor muda a tua memória é curada. Tu não vai mais sentir aquilo, tu não tem mais prisão. É só mais apenas uma memória para contar para aqueles que estão passando por coisas parecidas. Assim como o Senhor me curou, Ele te cura também. O meu Jesus é o mesmo teu. Agora, talvez a diferença entre mim e ti é a seguinte: o Senhor está escrito aqui. Enquanto isso aqui não acontecer na minha vida, eu não vou parar de dizer que eu quero, eu creio. Aquilo que é meu, que eu tenho que fazer, é eu que tenho que tirar as pedras. É eu que tenho que abrir a porta. É eu que tenho que tirar o lixo, recolher. É eu que tenho que fazer isso. E colocar no lugar adequado. Amém? Então, queridos, eu quero que abram lá. A outra coisa eu tinha até anotado aqui. Quando a gente foi rejeitado pelo pai, pela mãe, andou de casa em casa, então não teve uma família referência, não criou, aprendeu a não criar raízes, porque logo ia ser arrancado, e aí se tu criou raízes, vai ser pior para tirar a ser arrancado, então ficava aéreo, né? Porque daqui a pouco mudava, então não doía tanto, né? Mas igual, qual era o maior sentimento? Ninguém te quer. Já foi rejeitado pela tua mãe e esses todos aí também não vão te querer. Mas por que não me querem? Deve ser uma pessoa ruim, né? Por que não me querem? E aí vai. Então, todos os adjetivos, sabe? O inimigo pega todos os adjetivos lá e vai colando os adereços, né? Rejeitado, feio, ignorante, lá sei o que mais que burro, né? Sei mais o que possa dizer. E aí você anda com aquilo lá, você já conviveu a vida inteira, tu já sabe andar bem. E aí, quando o Senhor te cura, quando Jesus vem, e a pessoa tem dificuldade de receber. Eu vou contar para vocês que eu ficar o trem bem difícil, que era para me dar um presente. Parecia que eu nunca era pessoa, tipo assim, parecia que aquele presente sempre era demais. Não é? Não precisava, né? Mas para quê? Não precisa. E é engraçado que isso, o Senhor continua no processo me curando. Essa semana ainda ganhei uma caixinha com os negócios lá de gratidão da irmã Leane, né? Ainda tá até com o meu nome lá, e antes eu li assim, que interessante, mas aquela xícara, né? Com caneca, com o meu nome, o Senhor começou a fazer assim com o meu nome. Não, mas hoje já estou aprendendo a receber. Quando eu ganhava alguma coisa, eu pensava, não, mas eu não preciso, imagina. Ai, muito obrigada, eu não precisava. E logo eu olhava para ver quem que precisava e dava aquilo, porque eu provavelmente não. Por quê? Porque não me achava merecedora de receber um presente, né? E já dava para alguém, né, que fosse mais merecedor. Mas isso aí, amados, é um processo de cura. E eu adorava e adoro dar presentes. Interessante, né? Enquanto eu dava presente, fazia uma. Eu me lembro da minha vizinha, que eu sempre comprava um monte de coisa. Nunca esqueço que chegava no final do mês, sobrava um monte de dinheiro, não sabia o que fazer com o dinheiro, né? Coisa séria. Ah, se fosse hoje. Aí a minha vizinha disse, eu queria tanto, conversando assim, tomando chimarrão, eu queria tanto, pera. Aí eu gosto muito daquilo, mas pera, é muito caro, isso aqui. Eu disse, tu quer? Não te dou. Não, capaz, eu não quero. Toma. E eu tinha essa atitude gerava no meu coração uma alegria tão grande de ver a alegria que ela tinha, porque ela tinha liberdade para receber, ela não tinha bloqueios no seu coração, não tinha nenhum problema de mostrar o quanto estava feliz de ter recebido, né? E isso é muito interessante, Amares. Então, você está com dificuldade aí de receber presentes, cura presente e é de graça. Deixar de ser vítima já é isso, é de graça, né? Você que tem que abrir mão. Então,
A gente não pode esquecer, mas tem gente que às vezes chega a dizer assim, ai, eu não sei se eu sou. Pode ver aí se essa oração é de Deus, por quê? Por quê? Por que que dá duvida? Porque em algum momento tem estado meio assim e acha que já perdeu a salvação. E o inimigo adora dizer isso. Ele é mentiroso, lembra? Se ele te acusa do teu passado, lembra ele do futuro dele. Que o teu passado, Jesus não se lembra mais, já está lá cravado na cruz. E só não tá essas coisas aí do teu coração porque você tem que abrir mão disso. Tem que abrir mão de ser rejeitado, porque Jesus não te rejeitou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por ti e por mim, sendo nós quem éramos. Amém? Então, queridos, vamos abrir a palavra em Lucas 6, versículo 6. Lembrei de uma coisa, antes de lermos isso aqui. O motivo pelo qual nós estamos aqui na cidade de Rio Grande é que a minha netinha Nathalie vai fazer 5 anos de idade. E há 5 anos atrás, né, eles moravam lá em extremo norte de Minas Gerais, na cidade de Comercinho. Né? Um abraço para o pastor Ailton, lá de Comercinho, da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele e toda a sua família, todos os irmãos daquela cidade, né? E gostaria de dizer o seguinte, assim, ó, ela nasceu na terça-feira ou na segunda? Na segunda, vai dar segunda-feira, tá? E eu cheguei na sexta-feira, eu saí de Porto Alegre. Eu acho que o meu voo era 6h15 da manhã, então às 5 e pouco da manhã eu estava no aeroporto. Até eu acho que o Ayrton pediu para o Ayrton me levar e me levou. E o que aconteceu? Olha só. Antes de ir, eu estava fazendo. Até tinha comprado uma bolsa, que eu nunca uso bolsa, né? Comprado uma bolsa lá. E aí me veio bem assim: leva o estetoscópio e o aparelho de pressão. Eu podia pensar qualquer coisa. Eu pensei, aí mesmo, vou levar. Porque de repente posso ver, né? Aí, quando eu ia botar na mala, me veio, ponha na bolsa. Eu botei na bolsa. E aí eu fiquei com vontade também de pegar uma roupa mais leve, tipo assim, pegar um vestido, uma bermuda e botar. Daí eu pensei, de repente eu vou chegar lá, vai estar muito quente, podia trocar a roupa no aeroporto. Eu pensei, não. Eu não fiz. Ok. Cheguei então, cheguei, quando entrei dentro do aeroporto, filas gigantescas. O que tinha acontecido? Naquele dia tinha acontecido de ter caído a internet, como é que ele chama? O sistema do aeroporto. Meu Deus, e ninguém está acostumado a fazer mais coisas de lápis, a papel. E eu nunca esqueço quando o cara escreveu uma etiqueta, escreveu um negócio lá e botou na minha mala. Eu disse, não, a minha mala, não, eu vou para Vitória da Conquista na Bahia. Não, e tinham botado outro lugar. Vitória do Espírito Santo. Isso. Botaram Vitória do Espírito Santo e eu disse, não, é Vitória da Conquista, Bahia. Daí foi lá, pegou e trocou a lápis. Ok. Final da história, eu era para sair às 6h15 da manhã, o voo, o embarque era 5 e pouco, acho que era 8h30, 9 horas, eu estava entrando dentro do avião. O que aconteceu? Cheguei em Guarulhos, o outro voo era às 10h45, por exemplo. Cheguei em cima da hora. Cheguei, peguei a mala e saí. Não precisei pegar a mala. Simplesmente saí correndo pro outro lado, né? E aí tá. Aí só foi tempo de ir ao banheiro, carimbar os negócios e entrar. Cheguei na Bahia, desci lá na Bahia, Vitória da Conquista. Lá é um guichê bem pequeno, assim, para pegar as malas. E cadê minha mala? Não veio. Desligaram para São Paulo.
não, aqui não ficou. E eu, ai meu Deus, a minha mala. A minha A mala. minha mala, né? E ali a mala tinha os presentes para minha neta, as roupinhas, tinha acho que uns 5 quilos de erva mate para eles, né? E aí, bom, final da história, né? Foi embora. E eu não ouvi o Senhor, né? Se eu tivesse ouvido, pelo menos tinha uma troca de roupa na minha bolsa. E o mesmo Senhor que mandou botar o aparelho de pressão na minha bolsa foi o mesmo que disse para mim botar uma roupa na minha bolsa. Mas eu botei o aparelho de pressão, mas não botei a roupa. E aí, ó, eu lembro que a maior parte das minhas fotos lá é todas com a mesma roupa. E tinha uma coisa interessante que a cidade, todo mundo era extremamente magrinho. Então as roupas não me serviam. Foi difícil de comprar roupa, né? Bom, queridos, mas aí eu lembro que, imagina que deu tudo certo, né? Fomos para a cidade de Itaobim, né? Eu fui junto na última consulta da Nath, né, com o médico, deu tudo certinho. Fomos, eu acho que eu tenho certeza que não fui, que eu acho que eu fui antes. Acho que foi uma quarta-feira, não me lembro mais. Quinta-feira a senhora chegou antes. Eu acho que eu cheguei antes, não foi numa sexta, não. Acho que eu cheguei antes que eu fui junto no médico, né? E aí deu tudo certo, né? Fizeram a cesárea, nasceu a criança, deu 15 minutos, abriram a porta e me deram a criança. E eu pensei, cadê o pediatra? Aí eu fiquei ali olhando, né? Primeira coisa, olhando para ver os sinais vitais, se estava tudo ok, né? E aí já consagrei o Senhor, né? Já comecei a orar, e eu fiquei acho que mais de meia hora com ela, daí, né? Fiquei ali no colinho. E amados, tudo jóia. Aí eu me lembro que lá eles não tinha pós-operatório, saía da mesa de cirurgia, já ia direto para o quarto com a criança no lado. A mulher ainda estava com efeito das anestesias, né? Imagina que horror. Eu fiquei escandalizada. Eu fiquei escandalizada com aquele hospital, da precariedade, tudo assim, de como, e ainda que tinha, né? Aí eu me lembro que eu dizia pro meu filho, ó, tu dorme 3 horas e eu durmo 3 horas. E assim a gente ficou cuidando dela, né? E eu lembro que no dia da alta, quando nós estamos na porta, a minha nora disse, ai, tô com uma dor de cabeça, eu fiquei meio tonta. Disse, quer que a gente chame o médico para ver? Não, 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 vamos embora, vamos embora. E aí ela entrou no processo de eclâmpsia tardia, que acontece pós-parto, né? Aí eu lembro que chegamos em casa, fomos ver o que? A pressão estava lá no planeta, estava lá em cima. E aí, mas aí já pensou se não tivesse levado o aparelho? Não tivesse botado dentro da bolsa? Ia ser tudo mais difícil. E aí já veio a médica e já tudo foi dentro do cuidado e zelo de Deus. Mas eu vou te dizer que o diabo devia estar com muita raiva de mim, né? Porque eu voltei, fiquei todo aquele tempo, todas as minhas férias lá em Comercinho, voltei, tinha trabalhado um dia já no meu serviço, e aí que veio a minha mala. Toda A arrebentada. minha mala, querido, sabe pra onde que ela foi? Ela tirou férias em Miami. Foi para Miami, e eu não. E voltou toda destruída, né? Sim. E aí, quando deve ter passado no raio-x, viu aquele monte de erva, eles abriram a mala, destruíram a mala, né? Maconha? É que é erva mate. Mas então, queridos, nós realmente precisamos estar com os ouvidos atentos ao Senhor. Amém? Então, voltando aqui. Lucas 6, versículo 6. Diz assim. E aconteceu também, aqui tem um título, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Tem muitos amados que estão com a metade, com tão parte do seu coração mirrado. Mirrado é seco, sem vida. Vamos pedir para o Senhor vivificar esse coração, amados? Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Eu posso, por isso que de vez em quando se sai alguma palavra que não era, que fugiu do controle, porque está plantado no coração.
E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quem? Jesus. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que acusar Jesus. Mas ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos. Jesus conhece bem os teus pensamentos. Você pode justificar, mas ele conhece a origem dos teus pensamentos. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica de pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? É lícito você continuar com essas feridas no coração? É lícito. Porque o Senhor já levou sobre si tudo, não é metade, é tudo. Então, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando, amados, a amargura de coração mata. As pessoas ficam com câncer, as pessoas matam, elas não podem, a felicidade, a alegria, a comunhão familiar com os outros, tudo. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amados, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: abra mão das tuas feridas, abra mão de ser rejeitado, abra mão de ser humilhado, abra mão de ter sido, como é que se diz, ter sido vítima, de ter sido de toda ofensa. Tem uma outra palavra agora que me fugiu aqui. Injustiçado. Abra mão disso. Abra mão. Você abre a mão disso tudo, o Senhor cura o teu coração. E o teu coração vai fluir vida, alegria, para ti, para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito, para toda a tua família. E por todos aqueles a quem tu convive, no familiar, nos vizinhos, nos amigos, no trabalho. Tu será um chefe melhor, tu será um trabalhador, como se diz, melhor, um colaborador melhor em tudo. E o Senhor vai poder te usar com muito mais ousadia. Amém? Então, queridos, eu peço agora que você, antes de nós vamos cear agora, eu até gostaria de pedir para o meu filho Maximiliano orar pela ceia. E neste tempo, amados, você ora e abre a mão, estende a mão, entrega para o Senhor, põe na cruz tudo aquilo que tem de impedido de ser uma pessoa alegre, feliz, cheia do Espírito Santo de Deus, sabe? Uma pessoa que o Senhor usa na hora, no momento que Ele quiser, uma pessoa livre, amados, curada, sarada, liberta, porque tu tem Deus como teu Pai, Jesus como teu advogado. Temos tudo, amados. Pode orar, Max? Então, amados, eu quero, em nome de Jesus, neste momento, vamos orar, queridos. Eu vou fazer uma oração. Coloca a mão aí no teu coração, que eu vou fazer uma oração para você poder partilhar da ceia do Senhor, amém? Glorioso Deus, eis-nos aqui, Senhor, as ovelhas do teu pastoreio. Aqui estão aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor ungiu. Oh, Senhor, obrigada por
todas as dificuldades que nós passamos, que eu passei na minha vida, Senhor, porque quando nós te encontramos, tu nos levou para o deserto. E não adianta, não tem como sermos nada na vida sem irmos para o deserto, porque no deserto, o deserto é local de ser forjado. No deserto nós somos talhados. É no deserto que o nosso caráter é firmado. Tu escolhe a servir a Deus ou a servir o inimigo. É no deserto. Mas o deserto já acabou, queridos. O deserto é imediatamente após tua conversão. Não é para o resto, para a eternidade. Não. Ah, tem muitos abrindo mão de pecados, abrindo mão de coisas, de roubos, de mentira. Oh, ranteli manasti rebalastori ederemas, relerebahlamastori anderemas. Ah, Senhor, todos esses demônios, todos esses bichos, todas essas feridas sejam queimadas, seja curado, Senhor. A memória seja curada. Hoje é apenas uma memória da qual não sentimos mais nada. Não, essas correntes sejam destruídas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, derrama, Senhor, do teu bálsamo, o teu sangue passa em cada memória, em cada ferida, que ela seja totalmente curada. E todos esses verdugos, esses demônios, essa dor na alma, seja tudo agora, vá para o abismo em nome de Jesus. E nós decidimos, diz, eu decido ser livre. Eu declaro que o meu coração é livre, meu coração é livre de mágoas, é livre de acusações. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou filha, eu sou escolhida, eu sou amado, eu sou filho do Deus Altíssimo, pela fé através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Aleluia. Amém e amém. Aleluia. Vamos participar da ceia, então, queridos. A paz do Senhor para todos, boa noite. Então, estou sendo pego quase desprevenido aqui. Não, crente nunca está desprevenido. Quase, né? Não, mas estamos prontos aí para o chamado do Senhor. Quero compartilhar com você um pouco também sobre o que foi a palavra que foi dada, né? Que quando não liberamos perdão, né? Você carrega a pessoa dentro de ti. Sim. Né? A maldade dela. Então imagina quando tu não ama teu inimigo, o teu inimigo dorme contigo na tua cama. Pensa que quando você vai dormir, ele está deitando junto contigo e está, né, cultivando o ódio, cultivando a amargura, cultivando, né, toda a espécie de pensamento e sentimento maligno. Então, antes que você faça a ceia, eu quero lhe perguntar o que você vai fazer com tudo e com isso que você ouviu, né? Qual é a decisão que tu vai tomar hoje, né, que vai te fazer uma pessoa melhor, né? E o que você vai fazer hoje para que, diante dessa consciência que de repente você até hoje não teve, mas quem sabe com essa palavra que você ouviu, com o testemunho que você ouviu, você chegou a uma conclusão: não tem motivos mais para não perdoar. É isso aí. Porque Deus permite, né, que pessoas tenham experiência como a minha mãe, né, Sanderlina Bedói, teve, para hoje fazer toda essa maldição transformar em bênção, né? Deus diz que maldição sem causa torna-se bênção. É isso aí. Então está sendo bênção para a sua vida esse testemunho, veio de uma pessoa que experimentou, né, a maldade e conseguiu catalisar por meio do sangue de Jesus, né? Foi tudo catalisado, toda essa maldade em bênçãos, né? Então você está colhendo hoje o fruto desse testemunho, está ouvindo essa palavra, e eu quero te perguntar, quero que você pense aí, qual a decisão que eu tomo hoje, a partir de agora? O que você vai fazer? Não é só conversa fiada,
Ah, Senhor, eu vou fazer isso. Não. Qual é a decisão que você vai tomar, qual é o compromisso que você vai tomar e qual é a próxima ligação para quem você vai fazer hoje para essa pessoa. Para quem você vai ligar hoje? Quem precisa receber a tua ligação hoje de pedido de perdão ou Liberar perdão. liberação de perdão? Para quem você vai ligar liberando perdão ou para quem você vai ligar pedindo o perdão? Porque se você fizer isso consciente disso, beber do cálice e comer, na verdade bebe indignamente. Você na verdade não entendeu, né? Porque Jesus no dia da Santa Ceia ele foi traído, né? A traição foi no dia da Santa Ceia, no dia que foi dada essa palavra. A traição foi nesse dia, né? Então, e Jesus, mesmo sendo traído, entregou-se pelo traidor, né? Então esse é o amor de Cristo, né? Cristo amou os discípulos de tal maneira, os discípulos amaram outros de tal maneira, que amaram outros, que amaram João Carlos Marques, que amou, e chegou aqui. Então, quantas gerações, né, de ministros de Deus, de pessoas que decidiram amar em vez de odiar, que decidiram amar aqueles que perseguiam, de amar aqueles que odiavam, e esse amor de Cristo ecoa há 2000 anos, é vivo nesse dia na tua vida. Então esse é o sentido da Santa Ceia, né? De você ver que Jesus, né, amou, né? E a minha pergunta é essa pergunta, né? Quem você precisa amar hoje? Né? Quem você precisa manifestar o amor, né? Não só falar se a pessoa saber não vai adiantar, né? Se essa pessoa está viva, você ligar para ela lá com ela. É porque ou você vai amanhã vai lá visitar ela. Uma coisa você vai fazer, ou isso que eu quero lhe perguntar hoje, e com certeza não é nenhum nem dois, mas para quem você vai ligar, ou quem você vai visitar, se não pode hoje, amanhã, né? Com quem ou que você vai fazer uma videochamada? Quem precisa da tua ligação? Quem precisa do teu perdão? Ou quem precisa ser perdoado? Aí você vai estar pensando, essa pessoa, essa pessoa, Senhor, que essas pessoas, né, que estão vindo no meu coração. E a partir do momento que tu toma a decisão, tu deixa de ser vítima disso. E se tu deixa de ser vítima, esse ciclo está sendo rompido. Essa maldição está sendo rompida na tua vida. Amém. O ciclo de maldição acaba hoje, né? E você passa a ter um ciclo virtuoso de amor, de bênção. E é esse ciclo de amor que nos fez chegar, estamos aqui em razão disso. Em razão do amor de Cristo, que mesmo traído decidiu amar em vez de odiar, né? Em vez de trazer a condenação para a terra, trouxe salvação, porque ele poderia falar, não, Senhor, eles não merecem, acaba e extermina com todos, né? E o projeto da salvação teria acabado por ali. E não foi isso que Cristo fez. Cristo resolveu amar. Então, o desafio hoje é o amor. Você decide amar ou decide odiar? Você decide realmente perdoar ou você decide amargurar, né? Essa é a decisão. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda, né? Você segue o amor, você segue a Cristo, né? Porque a Bíblia fala que Deus é amor, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele recebeu de Jesus e entregou para nós. E graças a Deus, Paulo, né, dominava a escrita e entregou a nós essa carta escrita, para que hoje fosse lido, né? Para que o propósito da morte de Cristo fosse cumprido. Então, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, ou seja, dividiu, ou seja, compartilhou, né? O amor, compartilhar, né? E disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele morreu de forma justa ou de forma injusta? Né? Ele foi injustiçado, pagou, né, o preço da nossa salvação. Né? Então, ele não merecia a morte, mas ele se fez merecedor da tua morte, dos teus pecados. Né? Ele disse, a culpa é minha. Ele assumiu a tua culpa, ele assumiu a minha culpa. Ele disse, a culpa de tudo isso é minha. E se você, mesmo não sendo culpado, e se você hoje tomasse a decisão de disser assim, não, Senhor, eu quero assumir uma culpa que não é minha. Eu quero assumir a responsabilidade do que não era minha responsabilidade. Eu quero agora tomar a liderança dessas emoções, desse momento, desse ciclo que está acontecendo. Você vai tomar a iniciativa de fazer algo diferente. Né? Se você quer viver algo diferente, você precisa fazer algo que você nunca fez até hoje. Verdade. Que você nunca teve coragem de fazer. Né? Que você nunca teve a coragem nem de falar. Né? De perdoar aquela pessoa. E até de abençoar aquela pessoa que te amaldiçoou. Que você de repente queria ver ela na cova e de repente você pode abençoar para ver ela lá nos céus. Né? Ver ela, ter a salvação junto com ela. Da pessoa que mais tu odiou, que mais Te feriu. te feriu. Esse é o fenômeno, esse é o milagre, isso é tremendo. Isso é só Deus pode fazer isso, e esse amor, né, chegou na Sanderlina Fedor, chegou em nossas vidas, né? Então hoje realmente a gente vive um ciclo de bênção e não de maldição. Mas porque houve um dia que houve uma decisão. O que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, te pergunto novamente, o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Com esse pão que foi dado para você comer, com esse sangue que vai ser dado para você beber, né? O que você vai fazer, né? Você vai tomar a decisão de fazer algo extraordinário, algo até então que você nunca fez, ou não? Tudo continua do jeito que estava. Você quer que tudo continue do jeito que estava, ou você quer viver algo novo? Você quer viver um novo tempo em tua vida, um novo ciclo, um novo momento. Eu tenho certeza que Deus tem um momento novo, uma nova aliança. Deus tem para colocar no teu dedo. Né? Deus tem um novo tempo, um novo momento, novos dias, né? Novas emoções, novos sentimentos. Porque depois de uma decisão, você vai ter, né, novos pensamentos. Depois de ter novos pensamentos, você vai ter novas atitudes. Depois de novas atitudes, você vai ter, né, novos sentimentos. Então, cuide muito com aquilo que tu pensa, cuide muito com aquilo que tu fala, cuide muito aquilo que tu faz e cuide muito aquilo que tu sente, né? Mas tudo começa na mente. Uma decisão gera, né, palavras vão gerar ações e ações vão gerar sentimentos. Então, você de repente vai começar a amar o teu inimigo depois que você decidiu amar. O amor por ele não vai vir antes. Ah, se eu coloco amor no meu coração para mim e amar ele. Não. Você tem que tomar a decisão de amar o seu inimigo. Você tem que tomar a decisão de ser autorresponsável pelos teus sentimentos. Senão você sempre vai ser um motivo. Ah, mas fulano não me ama, por isso que eu não sou amado. Mas meu pai, mas minha mãe, mas meu tio, mas meu primo, mas meu cunhado, mas minha enteada, mas o mundo, mas eu tudo, né? E a partir do momento que eu quero tomar a decisão de ser responsável da minha vida e viver uma vida realmente com o amor de Cristo, né? Tenho certeza que você vai viver uma vida diferente e vai viver uma vida segundo a vontade, segundo o coração de Deus, a perfeita, boa e agradável vontade. Então eu te dou esse desafio agora, com toda essa consciência que você está tendo aí, para fazer a Santa Ceia. Tem uma música que diz assim: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. É a oportunidade. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Esse louvor é muito bonito. Conhece, muito lindo. Então, diante disso, né, eu convido você a, com essa consciência, né, trazer para sua casa aí o sangue da nova aliança e o corpo. Provavelmente deve dar um tempinho para vocês se organizarem aí, né? Acho que já estão Já prontos. Já está todo mundo pronto? Está todo mundo engatilhado? A gente já avisa, né? Então, eu convido você a pegar o pão, primeiramente, né? Assim.
Jô. Pega o pão. Eu pego aqui. Pega, sim. Receba o corpo de Cristo em nome de Jesus. Isso. Agora tu dá para mim. Receba o corpo de Cristo em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso. Recebe o sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido Senhor, querido Deus, nós queremos sim, Senhor, viver teu perfeito amor. Viver, Senhor, o amor ágape. O amor, Senhor, que entrega tudo, Senhor. O amor que renuncia a tudo, que abre mão de tudo e que realmente está disposto a viver, Senhor, o melhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sim renunciar ao nosso eu, ao nosso egocentrismo, ao nosso egoísmo, à nossa carnalidade, nossa naturalidade e experimentar o teu amor, Senhor, que o teu amor é extraordinário. Teu amor, Senhor, tu mostrou para o mundo, Senhor, que realmente tu amou o mundo, né? Porque tu deste o de mais valioso que tinha, Senhor, no teu reino, era o teu filho. Tu deu, Senhor, o teu filho, Senhor, o maior preço que poderia ser pago para que nós viéssemos termos a condição de herdeiros, né? Por meio da morte do nosso irmão Jesus Cristo Nazaré, nós nos tornamos co-herdeiros com ele e herdeiros de uma promessa, né? A promessa de salvação, a promessa de uma nova terra, de uma nova Canaã, de uma Canaã celestial. Temos certeza, Senhor, e convicção de que tu tens novidade para nós, que tu és o Deus de novidades. Tenho certeza, Senhor, que tu não gosta de nada que seja igual para sempre, mas tu gosta, sim, de todo dia fazer algo novo. Todo dia que venhamos experimentar um novo momento, um novo tempo, novas emoções, novos sentimentos, né, de paz, de graça, de tudo que vem, de tudo que é eterno, de tudo que é bom. Então, em nome de Jesus, que esse pão que venha simbolizar o lado natural, o teu lado natural, o teu lado humano, né, no momento que você se permite morrer, né, como Cristo morreu, né, que venha morrer contigo hoje você venha morrer dentro de ti, todo o lado natural, todo o lado humano, toda a justiça humana, toda a inteligência humana, porque pode ser irracional ou até tolice de repente você dar o braço a torcer, mas que hoje seja o dia de você colocar o natural, amassar o natural, né, esmiuçar o natural, como Jesus fez, entregou toda a natureza humana para ser moída na cruz, para ser dilacerado na cruz. Então permita hoje que o teu lado natural venha a ser moído, venha a ser amassado. Quando você mastigar esse pão, que venha se simbolizar, que você venha entender por que Cristo se entregou, né? Por que ele foi amassado. E também você entenda isso e faça parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é permitir, né, morrer, né, para o mundo, morrer para as razões, para morrer para a tua justiça própria, para viver a justiça de Deus. Amém? Então convido todos a comer o pão. Convido agora você a beber do sangue. O sangue representa a nova aliança. O sangue que te faz ser herdeiro com Cristo. O sangue que faz tu ter a marca de Cristo. O sangue que, a partir dele, você se torna merecedor da salvação. Merecedor de entrar no reino do Deus vivo, merecedor de uma herança,
merecedor de promessas. Amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que tu vai hoje experimentar um momento de alegria como até hoje tu nunca experimentou. Vai viver um novo tempo, um novo momento, um momento de experimentar novos sentimentos, né? Você que tomou a Santa Ceia, com certeza você aceitou o desafio de amar o próximo como a ti mesmo, de amar Deus acima de todas as coisas, de amar aqueles que te odeiam, e você então realmente está com o coração blindado. Um coração cheio de amor é um coração blindado, porque ama quem te ama e ama quem não te ama. Então você sempre vai amar. E um coração que funciona bem precisa de sangue. Isso aí. O sangue da nova aliança. Sem sangue o coração para. Morre. Sem o sangue de Cristo não existe amor de Cristo, Não existe. né? Então todo dia tem que ser renovado essa aliança, todo dia tem que ser, né? O sangue ele se renova, né? Ele Sim. tem que passar pelo coração, ele tem que passar pelo, Botar oxigênio. tem que ser precisa de oxigenado, oxigênio. tem que ser tem que ser jogado ingredientes, né? Nutrientes, nutrientes. né? E o sangue é feito para ser bombado, para ser distribuído, Bombeado. para ser dividido, para ser compartilhado. Quanto mais você amar, mais amor você vai sentir, né? Quanto mais você tomar a decisão de viver não como vítima do mundo, né? Mas como Jesus, né? Jesus foi o autor e consumador, né? Autor e consumador. E você, sendo imitador de Cristo, ser o autor da tua própria história, né? Consumar as promessas que Deus já te deu, né? Passar ao momento de começar a escrever a história, fazer a história que Deus tem para você se realizar, Amém. né? Nada te impede agora de amar, né? Nada impediu a Cristo de amar. Não foi a traição, não foi a ofensa, não foi Pedro negando. Jesus foi traído na Santa Ceia, indo para a cruz, o maior amigão dele, o cara mais fiel, contigo eu vou até a morte, negando a ele, né? Todo mundo virando as costas, todos os discípulos virando as costas para ele. Fugiram até pelado, né? Fugiram, né? Cadê quem te amava? Cadê quem dizia que te amava, né? Então, ele viveu, não existe uma experiência que tu tenha vivido que Cristo não tenha vivido. Verdade. Né? Você pode contar, olha, a história da Santa Erlina Vedó é uma epopeia. Eu tenho incentivado ela e certeza, em breve tu vai ver. Em pouco tempo vai ter um livro sobre essa história, né? Não porque para que isso tudo se converta em bênção, né? Para que muitas pessoas sejam alcançadas. Mas mesmo a história da Santa Erlina Vedói, ela ainda é menor que a história de Cristo, né? Porque realmente Cristo também foi adotado, né? Sim. Então Cristo também viveu uma realidade, né? Se dispôs a fazer o melhor e recebeu o pior de todos, né? Mas ele não desistiu, não foi isso que fez ele desistir. Ele não viveu uma vida de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com o propósito, né? Então, quando você tem o propósito de amar, teu amor é inabalável, a tua vida é inabalável, né? O teu caminho é um caminho de vitória, um caminho certo, porque você não depende mais se vão te amar ou se vão te odiar, tu vai amar, né? E o amor é combustível para continuar. É verdade. Verdade. A raiva, a tristeza, ela te bloqueia, mas o amor, a decisão de amar é um incentivo, é um oxigênio a mais, sempre tem, é um combustível para te continuar. Amém? Uma irmã escreveu assim, ó, pastor, eu pude ver que quando o culto é ministrado na casa do irmão Max, o Senhor nos exorta em libertação do passado. Lembra do outro culto aí? Foi maravilhoso. Glória a Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que benção. É tempo de voltar, a questão do arado, né? É tempo de voltar os olhos para a frente, para o presente, né? Porque uma palavra interessante sobre o arado, né? Aquele que bota a mão no arado não é apto, que olha para trás não é apto, né? Primeiro que se tu olhar para trás, a linha do arado vai encurvar, né? Vai perder o alinhamento. Mas segundo que quem trabalha em arado trabalhou, sabe, né? Que pouca gente... Hoje é uma figura que é difícil de entender, né?
mas tu não pode também olhar só lá na frente no futuro, mas você tem que ter uma olhar visão do presente, um Sim. passo após o outro, um passo após o outro. Então nada melhor que você amar hoje e amanhã você amar amanhã. É isso aí. Então, e também não deixar para amanhã o que deve ser feito Hoje. exatamente hoje. Então, ainda reforço para você. Tem gente que está dependendo de uma ligação tua, né? Eu só quero que você dê o testemunho depois quem que está precisando fazer isso. Quem fez essa ligação. Mas tem uma ligação que você precisa fazer. Faça a ligação hoje. Hoje, se você realmente quer tomar a decisão de viver uma vida nova, hoje você vai ligar para esse número aí, ele vai falar para essa pessoa, vai pedir perdão ou vai perdoar e você vai viver um momento novo na tua vida. Vai transbordar, viver um amor transbordante, né? Deixa Deus fazer você ser algo, transbordar, né? Deixa você transbordar esse amor, né? Não fica ele com esse amor para ti. Esse amor da Santa Ceia, esse amor da cruz, esse amor de Cristo, se o João Carlos Martins tivesse guardado para ele e falar, que lindo, vou ficar aqui em Rio Grande e não vou levar para o mundo esse amor não estava chegando hoje até você. É verdade. Então esse amor foi transbordante. Ele trouxe, ele pegou o amor e compartilhou, né? Então eu digo para você, agora é a hora de você deixar de ser alimentado e alimentar outros, né? E multiplicar esse amor, compartilhar ele, como Cristo fez, né? Cristo foi dado, foi partido, né? Ele partiu, né? Foi dividido, né? Então divida, compartilhe. No momento que você compartilha, multiplica. Amém. Glória a Deus. A irmã Juliana Barros escreveu assim: o Senhor Jesus viu os meus pensamentos o dia todo e me salvou com essa palavra hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha pra cá. Glória a Deus. Estou olhando para a Michelle como se estivesse olhando para você, mas... Amém, então, Glória a queridos. Deus. Que Jesus ricamente continue nos abençoando. Aleluia. Que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante, porque é necessário tudo isso e Deus é um Deus de promessa e Deus de palavra. Ele cumpre. Já está cumprido. Amém? Então, fique na paz do Senhor. Que Jesus ricamente abençoe o final de semana de vocês. E não esqueça, surpreenda alguém, libere alguém, libere perdão, ame, que Deus ricamente abençoe. E até semana que vem, em nome de Jesus. Fiquem na paz.